A ciência tem mostrado cada vez mais a importância da musculatura para a nossa saúde, que ela vai muito além da questão estética. Ter uma boa quantidade de massa muscular faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Ela é a locomotiva para o nosso corpo. E quando a gente fala de envelhecimento, quando nós não nos preocupamos com isso, isso pode interferir diretamente até na nossa expectativa de vida. Ter uma boa quantidade de massa muscular é a gente ter um aumento do nosso metabolismo, uma melhora no controle do açúcar no nosso sangue, ossos mais fortes, mais disposição, mais vitalidade. Então, muito provavelmente é a chave para uma boa qualidade de vida, principalmente quando a gente fala de envelhecimento. E antes da gente entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, eu preciso que você mude a sua perspectiva sobre essa questão de ter massa muscular, de ter uma boa quantidade de músculo, porque isso vai muito além da estética. Então, se você busca uma qualidade de vida melhor, está procurando saúde, você vai precisar ter músculos. Fala, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Alfama, eu sou fisioterapeuta, seja muito bem-vindo a esse canal. Se aqui é a sua primeira vez, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se gostar, no final do vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilha esse vídeo que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e me ajuda a distribuir ele. E hoje a gente vai falar sobre um fator muito importante, fundamental quando a gente fala de saúde e qualidade de vida, que é músculos, né? Ter uma boa quantidade de massa muscular. Vocês sabiam que quanto mais músculos nós temos, mais calorias nós queimamos? Os músculos são um tecido metabolicamente muito ativo, então quanto mais quantidade de músculos, mais caloria, né? Mais energia o nosso corpo precisa para manter essa quantidade de músculos. E isso ajuda tanto na perda de peso quanto no controle do peso. Então, para aquela galera que está querendo perder peso, quer emagrecer, é óbvio que a alimentação é fundamental nesse processo, mas quando a gente fala nesse processo de perda de peso, a gente tem que entender que quanto mais músculo nós ganharmos, melhor e mais rápido vai ser esse processo, justamente por causa desse metabolismo da parte muscular. Os músculos vão ajudar também no controle da glicemia, que são os níveis de açúcar que a gente tem no nosso sangue. O músculo ele vai pegar esse açúcar que está no sangue e vai absorver ele em forma de energia, em forma de glicogênio. Eles também vão ajudar no processo de fortalecimento da nossa estrutura óssea. Afinal de contas, além de proteger a estrutura óssea, dar suporte e sustentação para ela, quando a gente faz exercício de força, a gente tem um efeito piezoelétrico que a gente chama, que é o tendão, que é a parte do músculo, tracionando a estrutura óssea quando a gente faz carga. Isso faz com que estimule o crescimento ósseo, então ajuda na prevenção e no tratamento da osteoporose. E obviamente quando a gente está falando de músculo nós pensamos em movimento, então tarefas do dia a dia começam a ficar muito mais fáceis, aquela subida de escada fica mais fácil, carregar peso fica mais fácil. E falando na velhice, no processo de envelhecimento, vai nos manter ativos durante muito mais tempo, mais ativos e independentes. E quando a gente fala na minha área, que é fisioterapia, falando em reabilitação, ter uma boa quantidade e qualidade muscular é fundamental nesse processo. Afinal de contas, a nossa estrutura óssea, o nosso esqueleto, ele é mantido pela estrutura muscular. Nós nos movemos e a forma como nós nos movemos é decorrente de como os nossos músculos estão. Se eles estão saudáveis, se eles estão fortes, se eles estão coordenados. No processo de reabilitação, quando o paciente tem alguma dor, está se recuperando de alguma cirurgia, a parte de exercícios, a parte de reforço muscular é mais da metade do tratamento. Porque a condição muscular é fundamental nesse processo. Quem está me assistindo aí em casa já passou por algum procedimento cirúrgico, teve que ficar imobilizado, deve ter percebido que a perda da massa muscular foi muito rápida. Nós demoramos meses para ganhar músculos e perdemos eles em poucas semanas. É só a gente não estimular essa musculatura que ela começa a definhar. E no processo de envelhecimento isso é muito mais acentuado ainda. Todos nós vamos passar por um processo que a gente chama de sarcopenia, que é justamente a perda da massa muscular. Isso vai nos levar a perda de força, perda de velocidade, perda de agilidade, às vezes em alguns casos mais severos, falta de equilíbrio.
O idoso, por exemplo, ele começa a ter um passo mais curtinho justamente porque ele já não tem uma boa quantidade de músculos, ele perde força e ele acaba perdendo equilíbrio por causa da força. Isso, de certa forma, é inevitável, vai acontecer com todo mundo, mas vai acontecer de uma forma diferente e em velocidades diferentes, porque depende de uma série de fatores. E só para você que está me assistindo aí entender, quando eu falo de envelhecimento, eu não estou falando de uma pessoa de 65 anos, ou de uma pessoa idosa. Eu estou falando do processo de envelhecimento. E essa perda de massa muscular, ela vai acontecer a partir dos 30 anos, principalmente porque é nessa fase a gente começa a ter algumas alterações hormonais. E isso vai depender de diversos fatores, como eu falei. Principalmente a quantidade de músculos que vocês acumularam até esse período, ou o estilo de vida, né? Se vocês são sedentários, se tem uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, se tem ou não tem alguma questão hormonal envolvida, se tem alterações como algumas doenças associadas, tudo isso vai interferir na velocidade que a gente vai perder essa musculatura. É óbvio que se eu sou sedentário e eu começar a fazer uma atividade física com 30 anos, eu ainda posso ganhar musculatura. E nós podemos ganhar musculatura até quando a gente fica bem mais velho. Até com 60, 70, 80 anos. Só que no processo de envelhecimento, se a gente não faz nada, não se preocupa com isso, a gente vai ter uma perda de massa muscular muito mais acentuada. Então, se você tem entre 30 e 40 anos, é sedentário, dorme mal, come mal, muito provavelmente você vai chegar lá nos seus 65 anos pior do que a sua avó de 85. E quanto maior a sarcopenia, maior essa perda de massa muscular, mais chance da gente desenvolver, por exemplo, osteoporose, como eu falei. E vocês sabiam qual é uma das principais causas de morte em idosos? Fraturas. Quando o idoso cai, por ter já uma condição muscular, uma condição óssea um pouco mais frágil, é muito comum acontecer fraturas na região do colo do fêmur, região do ombro, e esse idoso tem que ficar acamado. E a partir disso ele pode pegar algum tipo de infecção e acabar vindo a óbito. Sem contar que se por um acaso você tiver que ser hospitalizado, tiver que ser internado por passar por algum procedimento, ou por alguma questão grave, ficar internado na UTI, a chance de você se recuperar, ela acaba sendo muito maior, muito melhor quando vocês têm uma boa quantidade de massa muscular, tiveram feito uma boa poupança de músculos. Tá, mas essa poupança de músculos, como que a gente faz? É claro que vocês devem imaginar que é fazendo exercício. Mas aqui tem uma coisa que as pessoas confundem, né? Entre atividade física e treinamento físico. Ser ativo ou praticar atividade física é quando a gente simplesmente tem um gasto calórico maior do que em repouso. Atividades do nosso cotidiano, subir, descer escadas, atividades recreativas como dançar, praticar alguns esportes, jogar bola, tênis, beach tênis, enfim. Tudo isso são atividades físicas, tá? Mas quando a gente fala de ganho de massa muscular, a gente tem que pensar a nível de treinamento muscular, treinamento físico. Que daí nós já estamos falando de uma atividade planejada, estruturada, para a gente ter um ganho de aptidão física ou a gente manter a nossa estrutura muscular. Claro que isso também vai incluir práticas esportivas, como a natação, como o tênis, o beach tênis, como eu falei anteriormente. Isso mantém a nossa parte cardiovascular muito boa, nossa agilidade, etc. Mas falando de massa muscular, falando de músculos, não adianta, pessoal. O treinamento de força ainda é o melhor caminho, porque só praticar esportes podem nos levar até o contrário, a gente pode perder músculos. Se eu não tenho uma boa alimentação que me dê um suporte nutricional adequado, eu não faço um exercício de força, eu posso ao longo do tempo, pela própria sarcopenia, que é um processo natural, eu começar a perder massa muscular e aí eu não conseguir mais realizar a minha atividade física. Então a melhor e a mais rápida forma de ganhar músculos é a associação de uma boa alimentação com exercício de força. Então eu espero que esse vídeo tenha servido de alerta para aquelas pessoas que têm uma perspectiva sobre uma questão muscular que acha que é só uma questão estética. Ter músculos é extremamente importante para o nosso corpo, é extremamente importante para a gente ter um processo de envelhecimento saudável, a gente ter uma qualidade de vida
ter uma independência durante muito mais tempo. Para ti que está me assistindo e já está pensando, mas eu não gosto de fazer academia, eu não gosto de fazer treino de força. Bom, tem coisas na vida que a gente não precisa gostar, mas a gente tem que fazer. Não se esqueçam, todos nós vamos passar por um processo de envelhecimento. E ter massa muscular, ter uma boa quantidade de músculo, vai nos deixar independente por mais tempo. Então praticamente vocês estão trabalhando com a liberdade de vocês na velhice. Então é aquele velho ditado, a gente planta para poder colher depois. Eu quero agradecer vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Se gostou, dá um joinha, curte, compartilha, não se esquece aí de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal!